Então você, na sua carreira, você precisa estudar, desenvolver competência em todas essas áreas. Não só a técnica daquilo que você é artista, só música, só dança, só a minha arte plástica, não só a parte técnica do que você faz, mas todos esses elementos. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Camila. Eu me chamo Thiago. E nós estamos aqui para começar um novo projeto. Fala mais do projeto. O nosso projeto, na verdade, é um podcast. É uma conversa entre nós, com vocês, relacionados a empreender na arte. Isso, esse é um tema que até a Camila mesmo, até um tempo atrás, ficava, nossa, mas parece que não tem material falando de empreendedorismo na dança, de forma geral, coisas mais direcionadas para isso. E nós, como empreendedores, como um casal empreendedor e artista, né, a gente nem falou nada ainda, né? Para quem não sabe, não acompanha a gente, eu sou músico profissional já há 15 anos, mais de 15 anos, sou professor, sou produtor musical, e a Camila segue a carreira paralela minha, só que nada na dança. Fala aí um pouquinho sobre você. Isso mesmo, eu já trabalhei como bailarina profissional, hoje eu trabalho como professora e como coreógrafa, e essa linha de ser um casal artista veio também com vários desafios. E na nossa trajetória, na nossa caminhada, a gente não ouvia muito sobre isso. Quando a gente começou a entrar no meio do empreendedorismo, estudar e ver, a gente viu o quanto esse assunto relacionado à nossa arte poderia também fazer diferença na nossa carreira. E a gente, de uma forma natural, começou a usar ele na música, eu na dança, e a gente percebe que muitos artistas pensam e acabam desistindo da parte profissional na arte porque não conseguem entender como continuar, como investir na sua carreira, como lidar com os desafios. E dessa forma é um dos grandes motivos da gente começar esse projeto, esse podcast, essa conversa, trazendo assuntos que são dificuldades do artista, mas também ajudando de uma forma empreendedora, com um olhar mais empreendedor em cima da sua carreira artística. Uma coisa que dói muito na gente, de forma geral, é a gente ver o quanto de artistas, vamos tratar assim, seja músico, bailarino, artista plástico, brilhantes, às vezes até outras coisas que são parecidas, atletas, pessoas que, enfim, tem um chamado, tem uma missão, tem um desejo de trabalhar com algo diferente do que é o convencional da sociedade, mas tem horas que é muito difícil você remar contra a maré. Você tem muito mais informação, muito mais gente falando, faz um concurso público do que alguém falando, acredita no seu sonho, trabalha com o que você gosta, seja músico, seja bailarino, seja um cantor. Tem muito mais informação sobre isso e muita gente acaba sucumbindo, vamos dizer assim, né? Por que eu vou brigar com a minha família inteira, falar que eu não quero ser advogado, que eu quero ser músico, que eu quero ter uma carreira, que eu quero montar uma escola? Por que eu vou lutar contra isso tudo? Não faz sentido. É uma luta muito grande para eu lutar sozinho. Quando não é. Estamos juntos nessa caminhada e o objetivo desse podcast, dessa conversa, vai ser justamente a gente falar sobre isso. Sobre as dores, sobre as dificuldades, sobre as possibilidades. Isso é uma coisa que a gente precisa treinar o nosso radar. Uma frase clássica do artista brasileiro é: não, porque no Brasil, não sei o que lá. Não, porque lá fora, não sei o que. Não. E essa frase é verdade. Tem muitas coisas que aqui no Brasil são mais difíceis ou a gente tem menos estrutura. Mas muito disso é por culpa nossa mesmo. De não acreditar no que a gente faz, não dar o devido valor, não empreender no que a gente faz, né? Não empreender no que a gente faz, não ter uma visão empreendedora no que a gente faz. Vai ser muito sobre isso que a gente vai falar. E aproveitando esse tema, aproveitando exatamente essa linha do que o Thiago está falando, é muito mais fácil a gente falar que não tem como. É muito mais fácil a gente falar que no Brasil não é valorizado. É muito mais fácil, porque tira de nós a responsabilidade de agir e de fazer algo diferente.
Então, nesse sentido do que ele falou sobre faltar o empreender da maneira correta, o empreender entendendo o que é possível, a gente começa a trazer responsabilidade sobre nós. E eu acredito que esse foi uma das coisas que mais pesou pra gente. Quando a gente escolheu ser um profissional da dança, ele na música e eu como bailarina, era desafiador mesmo. As pessoas ao nosso redor pensavam, como vocês vão se sustentar? Como vai ser essa vida de artista? Mas em nenhum momento a gente deixou isso impedir o nosso vamos correr atrás, o nosso vamos se dedicar, o que é que a gente precisa fazer, a gente vai lá e faz. Então, muitas das coisas que a gente foi conquistando não foi porque a gente aceitou o que as pessoas nos passavam, mas o que a gente foi e entendeu do que dependia de nós ir e fazer acontecer. Nessa conversa, é isso que a gente quer trazer para vocês. Quais são as possibilidades que o artista tem e que vai depender dele correr atrás e fazer. Não simplesmente aceitar que o sistema é de X jeito. E isso é empreender. Porque o empreender é você saber que existe um problema e você resolve esse problema. Então, você pensar que você vai ser um artista empreendedor, você vai encontrar o problema. Mas qual vai ser a sua postura diante do problema? É resolver ou aceitar? Então, acho que vai ser incrível essa conversa. A gente vai trazer assuntos completamente diferentes, mas que vai trazer uma maneira de inspirar vocês a refletir, a se questionar muitas vezes e entender qual é a sua postura diante de ser um artista realmente na sua carreira. Qual é a diferença de você, um cantor na música? Qual é a sua postura? Qual é a sua presença como um profissional da música? Você como um coreógrafo, o que você realmente pode fazer de diferença como um coreógrafo? A ponto das pessoas valorizarem o seu trabalho, não você aceitar o sistema como ele é. E assim por diante também em outras áreas, tem artesãos, tem várias pessoas também de outra linha, tudo, né? Até atleta, como você falou, tem muitas coisas que a gente pode olhar no nosso país e que as pessoas falariam que não é valorizado, mas que vale a pena a gente ter uma postura diferente. Tem uma coisa que eu quero levantar aqui já nesse primeiro episódio nosso, que é a questão do mito do artista. O que é o mito do artista? Né? Nós, como artistas, a gente é muito mal instruído em acreditar que a nossa arte basta. As pessoas não sabem valorizar a minha arte. Eu não faço sucesso, eu não ganho dinheiro aqui no Brasil, mais com arte. A arte é muito difícil porque as pessoas não têm cultura e as pessoas não sabem valorizar. Isso tem um pouquinho de verdade. Pouquinho, mas tem toda uma outra parte que não é bem assim não. Tem um conceito aqui que eu quero compartilhar com vocês já nesse episódio. Tem um livro, né, que chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que, é muito legal. Inclusive, quem não conhece, Pai Rico, Pai Pobre, procura esse livro, tem audiobook no YouTube, procurem para vocês acharem, compra esse livro, é muito importante. Eu acho que a maioria dos empreendedores que a gente acompanha, de muito sucesso em várias áreas, não só na arte, né, passaram por esse livro fez muita diferença. Enfim, ele fala sobre educação financeira, fala sobre várias coisas, você saber investir o seu dinheiro, como é que funciona toda essa parte, né? Ter uma mentalidade próspera, uma mentalidade rica. Enfim, uma determinada hora no livro, o cara que escreveu o livro, né, ele foi dar uma palestra para chefes de cozinha lá nos Estados Unidos. Só chefe de cozinha, né? E uma determinada hora lá no curso que ele estava dando, ele chegou para os chefes e falou assim, qual de vocês aqui é capaz de fazer um hambúrguer melhor que o do McDonald's? Aí ele fala no livro que todos, 100% dos chefes de cozinha que estavam lá, levantaram a mão. Eu sou, claro. Até porque o McDonald's é um negócio meio processado, né? É gostoso, eu particularmente gosto. A Camila é uma batata. eu gosto, né? A gente tem comido menos, a gente está tentando cuidar um pouco melhor da alimentação, essas coisas, né? Mas enfim, é um lanche muito, muito gostoso. Mas comparado com hambúrguer, gourmet, ainda mais nos Estados Unidos, né? Que é o point desse tipo de coisa, né? De hambúrguer, essa coisada toda, né? Claro que muita gente vai conseguir fazer melhor. Aí, depois que todo mundo levantou a mão, ele fez uma pergunta logo em seguida. Ele falou, e por que todos vocês não estão ganhando mais dinheiro do que o McDonald's? Se vocês são capazes de fazer um hambúrguer melhor que o do McDonald's. Todo mundo... Aí vem a explicação, né?
O grande problema dos profissionais nas suas áreas, dos artistas, trazendo aqui para nossa realidade, especificamente, falando, é que eles ficam preocupados em fazer um hambúrguer cada vez melhor, tocar cada vez melhor, compor cada vez melhor, criar, coreografar cada vez melhor, dançar cada vez melhor. E eles esquecem de todo o resto, que eles precisam divulgar a arte deles, que você precisa fazer tudo. A gente tem uma visão que nós somos uma empresa. E toda empresa, ela tem um monte de departamento. Ela tem departamento de marketing, uma empresa ok, né? Você fala, meu tio tem uma empresa lá e não faz nada disso. Não, tô falando de uma empresa séria que cumpre grande, todo o protocolo que precisa ser. Vai ter um departamento de marketing, vai ter um departamento criativo, vai ter um departamento de vendas, vai ter um RH, vai ter um... finanças. Vai ter um departamento financeiro e assim por diante. Então você, na sua carreira, você precisa estudar, desenvolver competência em todas essas áreas. Não só a técnica daquilo que você é artista, só música, só dança, só a minha arte plástica, não só a parte técnica do que você faz, mas todos esses elementos. Por exemplo, eu conheço alguns músicos fantásticos. Na verdade, toda a minha história, eu comecei a observar isso que a gente está falando, algumas coisas, lá em 2008, mais ou menos já. Que eu comecei a conviver mais precisamente com vários músicos profissionais. E eu falei, cara, esse cara é muito bom. Como pode o cara ser bom desse jeito e penar, sei lá. Ter tanto trabalho não é nem no sentido de tipo, não ter um carro, não ter uma vida legal. Aí você começa a observar o comportamento da pessoa, ela só coloca o foco em ser melhor. Tocar melhor, tocar melhor, tocar melhor, tocar melhor. E não faz nada. Eu conheço gente genial que só toca dentro do quarto. Por que só toca dentro do quarto? Porque não entende essas outras coisas. Como que divulga o trabalho, como que você vende, como que você cobra, como que você gera valor. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, são coisas que eu só estou puxando aqui, que vão ser os assuntos que nós vamos estar sempre conversando. E trazendo, em cada episódio para poder fazer realmente despertar o quanto isso é relevante para o artista. Porque é aqui que mora o problema, aqui que é onde a gente aceita o que é que está acontecendo. A arte não é valorizada, mas o que é que falta? O artista, o profissional que é artista, ele sabe todos esses elementos a ponto de realmente ser muito bom nisso. Um músico que é muito bom e sabe divulgar o seu trabalho, é óbvio que ele vai conseguir mostrar para as pessoas o que ele é bom e as pessoas vão querer contratar ele. A mesma coisa uma bailarina, a mesma coisa um coreógrafo. Se você é bom e você sabe o que você faz e você consegue divulgar isso para as pessoas, você vai despertar nas pessoas o desejo de contratar o seu trabalho. Só que isso aqui é só uma parte, tem a outra parte do financeiro. Será que o profissional, o artista, consegue entender o quanto é importante cuidar da sua parte financeira? Será que o artista sabe o quanto é importante cuidar do seu marketing? Reinvestir? Como aprimorar os seus conhecimentos? Mas também não só aprimorar, mas conseguir mostrar para as pessoas que você está nessa fase de aprimoramento, que você está crescendo. Quanto que você vai cobrar? Quanto que é o valor que é o seu trabalho? As pessoas não olham que o seu trabalho tem tanto valor, mas é porque você não está apresentando para elas de verdade o que isso significa. Não. Do jeito certo. Do jeito certo. A ponto da pessoa olhar e falar, cara, eu pago por esse artista o valor que ele tá me cobrando, porque eu faço questão de ter ele comigo. Eu faço questão desse músico tocar no meu casamento. Eu faço questão desse músico tocar no meu show, eu faço questão desse coreógrafo montar o meu trabalho, montar o meu comercial, porque vai chegar um momento que você se tornou tão grande que não tem como as pessoas não te notarem e não querer contratar o seu trabalho. Só que isso só vem depois que o artista começa a entender todos esses elementos ao redor da arte dele. Não é nem só entender, né? Que você entender, estudar sobre isso, aumenta muito a sua chance de conseguir ter sucesso e melhorar os seus resultados com o que você faz. Você ignorar isso, que é exatamente o que acontece. Pra gente até meio que resumir, não sei quanto tempo que vai durar esse episódio, né? Isso aqui é o começo, a introdução de tudo o que nós queremos conversar, mas é o não saber todas essas coisas que gera o seguinte comentário, que as pessoas não valorizam a minha arte. Mas as pessoas sabem que você existe.
Porque não adianta, por exemplo, vamos colocar em outra área qualquer. Digamos que eu seja boleiro, eu faço bolo. Eu posso fazer o melhor bolo do mundo, ou os melhores bolos. Se eu não colocar um outdoor aqui na porta de casa, mesmo que seja, faço bolo, aceito encomenda de bolo. As pessoas vão adivinhar que eu faço bolo? Não, ninguém vem atrás de mim. É engraçado colocando esse exemplo, mas muitas vezes exatamente isso que a gente faz com o nosso trabalho. A gente espera, você monta uma coreografia, você monta um trabalho, você compõe uma música e você simplesmente tem a expectativa de que as pessoas aceitem o que você faz e que vão lá e tipo, nossa, que não sei o que. Vão atrás de você. Não é assim que funciona. E as coisas que dão certo, inclusive em outros mercados, no empreendedorismo como um todo, a gente vai o tempo inteiro linkar, vamos trazer vários exemplos, livros, literatura para vocês estarem acompanhando. O que acontece nos outros mercados é que eles investem muito pesado. Por que o iPhone hoje, a gente estava vendo até ontem mesmo, no dia que a gente está gravando, o iPhone 13 lá, eu dei uma pesquisada na internet, estava 13, 14 mil reais. Como pode um telefone custar tanto? Eles não gastam isso para fazer. Porque teve toda uma geração de valor em cima do negócio, gerar todo um desejo. Você gera desejo pelo que você faz? Você faz um trabalho de fazer com que as pessoas se encantem. Isso aqui tudo é marketing. Tem técnica para fazer isso e não é tão difícil não. Só que não adianta você ignorar tudo isso e falar só, ninguém me contrata porque não entendem o que eu faço, não me valorizam, não sei o quê. O Brasil não valoriza. O Brasil valoriza sim. Todo filme que lança aí, que são os filmes chavão mesmo, fica a fila gigantesca no cinema para assistir. Então, tá cheio de gente querendo consumir filme, série, atualmente os streams, né? Netflix, Amazon, bate recorde em cima de recorde de faturamento de novos assinantes para. Então, como assim que a gente fala que o brasileiro não consome arte? Ele consome arte, sim. Só que cabe a nós, artistas, entender esse movimento do que acontece, qual que é o comportamento das pessoas e achar novas formas de como que a gente pode colocar a nossa arte no mercado de um formato que as pessoas se interessem mais sobre o assunto, que elas vejam mais sobre isso e despertem um desejo. Recentemente mesmo, eu e a Camila, a gente estava numa conversa aqui da nossa região e a Camila chegou à conclusão, tipo, nossa, ela é professora principalmente de jazz, né? Nossa, o jazz é meio fraco aqui, parece que tá não sei o quê. Aí a gente conversando entre a gente, por que será que isso acontece? E uma das coisas que eu falei, eu acho que as pessoas não veem. Não sabem o que é. Se tem muito escola com muito forte danças urbanas, dança de rua, balé, sei lá, dança de salão, se isso é muito forte, a pessoa não é impactada por isso. Quero dançar. O que eu vejo? Eu vejo dança de rua, vejo balé, é isso que eu vou querer. A partir do momento que tem mais ações de jazz, tem mais coisas, mais movimento, coisa que ela tá. As pessoas vão saber o que é jazz, aí sim elas vão querer. Então, tipo, isso aqui é legal porque é uma coisa que eu vi na minha área como professora de jazz. Eu quero que as pessoas venham fazer aula de jazz, mas as pessoas sabem o que é jazz? Se eu, como uma profissional do estilo de jazz dance, não estou divulgando, não estou falando o que é o estilo, não estou me posicionando dessa forma, o que vai adiantar eu ficar reclamando que as pessoas não vêm fazer aula de jazz? Na verdade, a falha está em mim, não nas pessoas que não vêm atrás do jazz, não na escola. O problema está em a gente apresentar. Gente, existe o jazz, presta atenção aqui. Aí vem a outra parte que é que a gente está falando, a gente colocar em prática o marketing do jazz, explicar aqui na cidade, apresentar o que é isso para então despertar o desejo das pessoas em vir fazer uma aula de jazz. É bem isso, a gente precisa... tem um outro conceito que a gente vai falar muito aqui, a Camila já até falou um pouquinho, que é a autorresponsabilidade. O artista, ele precisa ser autorresponsável. O que isso quer dizer? Eu sou 100% responsável pela minha parte nessa história. No caso, por exemplo, aqui na nossa região o jazz não é tão difundido. Isso é um fato. Ela pode falar, também, mas as pessoas também não entendem, as pessoas não querem, não sei o que, não, isso é um caminho. E não é que não seja verdade, tá? Tem sempre, tipo assim, nada é 100% uma coisa. Sempre tem um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo. Mas a questão é, beleza, esse é o fato. As pessoas não conhecem muito bem, o jazz não é tão difundido aqui na região.
o que eu posso fazer para mudar isso? Será que está faltando marketing? Está faltando divulgação? Está faltando publicidade em cima disso? Vamos fazer publicidade. Vamos fazer o que a gente pode fazer. Com base nisso que surgiu vários insights aqui pra gente que a gente vai estar fazendo, né? Não dá pra fazer spoiler. Inclusive, muita gente do Brasil inteiro não faz nem sentido, né? A gente mora em Suzano, aqui em São Paulo. Mas nessa daí que a Camila teve a ideia de... Estamos vendo o processo de trazer festivais pra cá, começar... Por quê? Já que não está difundido, vamos fazer coisas para difundir. As pessoas não conhecem seu trabalho. Cara, o que a gente pode fazer para que as pessoas conheçam mais? E hoje em dia está mais fácil, né? Se não fosse a internet, a gente não estaria conversando aqui, tendo essa conversa, não estaria assistindo esse episódio, não ia estar vendo falar sobre isso. Então, o que você pode fazer para difundir mais? As pessoas não querem pagar pela minha arte, não querem pagar o valor que vale. Beleza. O que você pode fazer de diferente? Talvez você esteja tentando vender. Isso tudo é técnica, tá, gente? Talvez você esteja tentando vender para o público errado. Talvez o que você tá achando que é a melhor coisa para as pessoas não é. A Camila até falou um pouco aqui, né? Empreender é resolver o problema de alguém. De quem que você resolve o problema? Com a sua arte, com a sua dança, com a sua música. Que problema você resolve? Você entretém as pessoas? Você emociona as pessoas? Você dá aula? Você ensina? Você instrui? Ok, eu resolvo esse problema. Tá bom, de quem que eu resolvo esse problema? E você tem que... como que eu divulgo melhor isso? De repente você tem um produto, um serviço que são para pessoas mais velhas. A linguagem de quem é mais velho é uma linguagem diferente de quem é jovem. De repente você tem um produto que é para jovem. E de repente está usando uma linguagem muito formal. Você chega lá, senhor, por favor, não sei o que, para um jovem. Os jovens não vão se conectar. Não quero comprar esse negócio, não. O produto é ótimo, excelente, resolve um problema, mas às vezes a abordagem que você está fazendo, o processo de vendas que você está fazendo não está adequado para o produto que você vende. Exatamente. Tem um monte de coisa. Por exemplo, clássico, né? A Apple. Meio que não tem vendedor. Você vai na loja da Apple, dizem, né? Que você tenta comprar alguma coisa na Apple, você dá maior trabalho para você comprar, porque fica tudo lá, você entra, você mexe no que você quer, ou seja, é uma abordagem diferente para um público específico. Vai ter gente que vai chegar lá e falar, não, que absurdo, eu quero comprar o celular parcelado no boleto, no crediário, e não precisa, imagina, o celular é só para ligar, é um público diferente. Então é um grande erro você tentar vender um iPhone para uma pessoa que quer comprar um Samsung de R$600. É óbvio que ela não vai comprar, é óbvio que ela vai achar caro. Dá para vender por 13 mil celular? Dá. Tá o iPhone aí para falar que... Dá. Só que é um público específico, um posicionamento, uma comunicação de marketing completamente diferenciada. Então o grande erro que eu, Thiago, como empreendedor, como artista, vejo nos próprios artistas é esse erro de business, esse erro de negócio, de às vezes... Você é muito bom, você pode e deve cobrar um ticket mais alto pelo seu serviço, entretanto você está oferecendo para a pessoa errada. Está usando ferramentas, o todo de uma maneira errada. Então eu acho que é isso, né? Falamos bastante aqui já no primeiro episódio e continua acompanhando aí, não sei quando você está vendo esse episódio. Quando que você está vendo esse episódio? Pode ser que no dia que você está vendo ele já tenha mais 500 gravados aqui. Isso mesmo. Pode ser que você esteja acompanhando ele aqui já pela primeira vez, junto com a gente. Então segue acompanhando aqui o podcast e nós vamos sempre estar falando isso. Como empreender a arte. E vamos estar trazendo dicas, vamos estar trazendo depois convidados também, especialistas em várias artes, convidados... na área da música, área da dança, área da... Na arte num todo que tenha o mesmo olhar empreendedor e que esteja fazendo algo crescendo e apresentando, que a gente possa trazer conteúdo para vocês através dessa pessoa. É isso. Não deixa de, se você estiver ouvindo no Spotify, lá, clicar em seguir, começar, compartilhe com as pessoas. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho. A ideia é mostrar para as pessoas um outro olhar sobre como o artista pode trabalhar a sua arte, pode mostrar a sua profissão a ponto dela valer mesmo e ele conseguir dizer, cara, eu sou artista, sou feliz e faço o meu trabalho e apresento o meu trabalho da melhor forma. Então, compartilhe com outras pessoas, porque tenho certeza que esse conteúdo já vai ajudar também na carreira deles.
É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.